Olá pessoal, tudo bem? Por aqui, professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, agora com mais uma videoaula dentro da disciplina de Filosofia do terceiro ano do ensino médio. Lembrando para todos que nós estamos fazendo gravações de aulas por conta da pandemia do Covid-19. Estamos no ano de 2020, mais especificamente na segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, portanto 15 de 6 de 2020. Estamos então produzindo uma aula de filosofia, como dito ainda há pouco, para aqueles que não são alunos nem conhecem a rede estadual, a estrutura da rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Nós estamos trabalhando com um material chamado Atividades Autorreguladas, que é uma espécie de, é uma forma de apostila, né, um formato de apostila, que apresentam pelo menos os conteúdos chamados, considerados conteúdos mínimos para serem abordados dentro de cada disciplina, dentro de cada bimestre. E aí, falando em bimestre, eu aproveito para deixar bem claro, em função da especificidade desse ano de 2020 por conta da pandemia do coronavírus, nós não estamos trabalhando com aquela periodicidade normal, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, como seria convencionalmente. Anteriormente à pandemia, a Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro sempre trabalhou com um calendário que definia um conjunto de 2, 3 meses, né, em média 3 meses, para definir um período de bimestre, né? Que pegava, na verdade, parte de um primeiro bimestre, um segundo bimestre cheio e parte de um terceiro mês, né, para formar então ali o bimestre. O fato é o seguinte, como em função dessa situação do coronavírus nós não temos como formatar esses períodos clássicos por causa de toda essa situação anormal que estamos vivendo, então nós estamos considerando para todos os efeitos como bimestre o cumprimento de conteúdos e não exatamente o período em que esses conteúdos foram apresentados. Então nós já trabalhamos o volume 1, o apostila 1, das atividades autorreguladas de filosofia. Agora nós estamos no volume 2, ou na apostila 2, de filosofia, do terceiro ano do ensino médio, trabalhando, portanto, a partir desse momento, que hoje é a primeira aula desse segundo volume, estamos então, a partir desse momento, entrando no conteúdo referente ou equivalente ao segundo bimestre, correto? Então, para que vocês possam acompanhar e ter facilidade de compreensão do assunto, eu vou projetar aqui o nosso material, onde está apresentado aí o conteúdo que nós vamos estar abordando a partir de hoje, para que vocês possam ter essa visualização de tema, tá? Nós estamos trabalhando então hoje a aula 1 do segundo volume, como dito antes, costumes e valores. E a partir de agora a gente vai trabalhar sobre um conceito que é bastante polêmico, bastante complexo, que causa muita confusão até mesmo para os especialistas. Não é um assunto fácil. É a diferenciação entre ética e moral. Porque são assuntos muito próximos, são palavras que têm, assim, muitas vezes, uma definição muito difícil de diferenciação. Portanto, nós vamos aqui, na medida do possível, tentar fazer uma diferenciação e no final vou apresentar um quadro comparativo que eu acredito que vai tornar mais clara essa diferenciação. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, vou tentar ser mais objetivo nessa aula, ler e comentar menos, deixar os comentários mais para o final, para facilitar a percepção e a diferenciação, enfim, a compreensão do conteúdo. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, acompanhe aí pela tela. Caro estudante, convidamos a você a refletir sobre a noção do saber ético. No dia a dia, usamos e ouvimos com frequência a palavra ética, mas na verdade, muitas vezes ela se refere mais à moral. Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? É tão difícil você definir no primeiro momento ou diferenciar a ética e a moral que é frequentemente confundida uma com a outra e frequentemente membros da sociedade acabam definindo como um ato moral, quando na verdade gostaria de fazer uma definição de um ato ético. E ao contrário também acontece, de repente classifica um ato ético como moral e assim por diante. Como assim? Ética e moral não significam a mesma coisa?
Então já estamos frisando aqui para vocês. Ética e moral não significam a mesma coisa. São parecidos, porém diferentes. No senso comum, sim, são a mesma coisa. Mas aqui vamos pensar em que sentido as duas palavras se aproximam e aprender que cada uma delas aponta para questões diferentes. Vamos seguindo então. Vou subir aqui um pouco para facilitar. Moral vem do latim morais, que se aplica aos costumes de um determinado povo. No dicionário, podemos encontrar a seguinte definição: moral, conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar, quer para um grupo ou pessoa determinada. Então vejam bem, gente, a moral está mais ligada a uma coisa que é individual, que também pode ser reflexo de um pensamento coletivo, mas ela, em geral, ela está mais ligada, mais atrelada a uma percepção de valor muito individual, muito do ser humano, da forma como ele foi criado e da forma como ele enxerga determinados temas e portanto, usa o seu critério particular, pessoal, para definir se ele está tomando uma decisão correta ou não. Seguindo aí, então, estou falando ainda, reforçando, falei aí de moral. Vamos subir um pouquinho o texto e agora vamos falar da ética. A palavra ética é de origem grega, vem de ethos, que pode ter dois significados: costumes, aí vem aí o parênteses, né, da mesma forma que morais, no latim, e também pode significar caráter. Então, olha só a diferença, gente. Já na origem da palavra grega, ética, pode ter sim a compreensão da noção de moral, ou seja, uma coisa mais ligada ao pensamento, à crença individual, a forma de enxergar determinado assunto dentro do seu pensamento individual. Mas a palavra ética no latim, ela também, perdão, na origem grega, ela também pode ter um significado diferente. Então, daí a confusão que a gente sempre percebe na nossa sociedade. Por que, que ética e moral estão sempre sendo confundidas? Porque na origem da palavra ética, lá no grego, ela de fato contempla tanto a moral, um pensamento que aqui nós estamos fazendo a distinção, tanto o princípio da moral como do princípio da própria ética em si. Por isso é que há essa confusão. Mas vai melhorar, vai clarear. Nós vamos seguir adiante. No dicionário vem uma outra definição. Olha o que fala aí. Ética, estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Então, a partir de agora, vamos usar as duas palavras de forma diferenciada, ok? Então vamos melhorando aí. Usamos moral para os costumes e ética como parte da filosofia que reflete sobre a moral, sobre as normas de conduta do homem em sociedade e os valores que as norteiam. Então vamos dar uma pausa aqui para ficar mais claro, tá? O que esse trecho eu vou até tentar sublinhar, destacar para vocês poderem entender onde eu estou e o que eu estou falando, tá? Então olha só, uma tribo, vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Mas que a gente sabe que historicamente existiu ou pode até existir ainda. Uma tribo que no passado, principalmente na época da expansão marítima, e aqui no Brasil, inclusive, acontecia muito, né? Uma tribo que praticava o canibalismo, ou seja, o ato de comer carne humana, era considerado pela pessoa que vinha de fora como uma atitude não apenas antiética, mas uma postura selvagem. E, na verdade, é uma postura selvagem. Entretanto, para aqueles que praticavam o canibalismo, eles estavam fazendo tal ato, praticando tal costume, baseado na sua moral, no seu literalmente costume.
O que norteava, qual era a crença, de um modo geral, que levava, por exemplo, aquele determinado grupo nativo de consumir carne humana? Apesar de ser uma atitude antiética, era justificado dentro da visão daquele próprio grupo social tribal como uma prática característica de quem estava manifestando o poder sobre o inimigo. Para ficar mais claro ainda, tá? Algumas tribos nativas brasileiras tinham essa prática. Um invasor tentava invadir, portanto, o território daquele grupo tribal. Aquele grupo tribal, com seus guerreiros, rapidamente reagiam e conseguiam, por exemplo, não apenas expulsar o inimigo, mas conseguiam capturar alguns membros dos invasores, algumas pessoas invasoras. Eles pegavam essas pessoas, aprisionavam e depois faziam o sacrifício daquela pessoa, ou seja, matavam aquela pessoa e não apenas se limitavam a matar, cozinhavam a carne desse inimigo e comiam a carne desse inimigo e ainda davam como alimento para as crianças, as mulheres que compunham aquele grupo social, aquele grupo indígena, aquele grupo nativo. Para nós, na nossa contemporaneidade, e até mesmo para os europeus que chegavam às Américas naquela época da expansão marítima, uma atividade totalmente selvagem, como eles chamavam na época selvícola, e totalmente antiética e absurda. Corretíssimo ponto de vista. Porém, os nativos que praticavam estavam se baseando num conceito de moral particular e um costume também da mesma época, da mesma situação. Eles consideravam que ao comer a carne do inimigo, eles estavam dessa forma mostrando não apenas uma superioridade sobre o inimigo, mas estavam também no ponto de vista espiritual absorvendo a energia e a força do inimigo ao comer a carne do inimigo. Portanto, havia um conjunto de informações morais que norteavam aquela prática, vamos dizer assim, do canibalismo. Não estou aqui com isso, obviamente, justificando o canibalismo. Estou apenas mostrando que, apesar de uma atitude ser uma atitude antiética, do ponto de vista de quem praticava o canibalismo, que eram os povos tribais, era uma atitude plenamente moral, totalmente normal e aceitável para eles, porque eles estavam se baseando numa prática comum daquele grupamento social e, portanto, não havia nada de errado. Era uma prática moralmente aceita por eles. Mas, do ponto de vista da civilização, era uma atitude totalmente absurda e também considerada antiética. Mas cabe aqui a gente também fazer um parêntese, né? Os mesmos europeus que atacavam os povos indígenas e tentavam invadir os territórios dos povos nativos e se viam surpreendidos e criticavam pesadamente essa atitude selvagem dos nativos, não viam sua própria prática de invadir um território alheio e de se auto-intitularem proprietários, donos das novas terras, como uma atitude antiética. E por que os europeus não viam o ato de invadir o território dos nativos como uma atitude antiética? Porque eles estavam também se baseando em uma prática moral, utilizando um princípio muito pessoal. Não, eles são inferiores, nós somos mais civilizados, eles são selvagens, nós somos mais desenvolvidos, portanto, nós temos que submetê-los à nossa civilização, ao nosso padrão social e, portanto, moralmente não estamos cometendo nada de errado ao invadirmos o território deles e determinarmos que a partir de agora nós somos donos desse novo território, dessas novas terras. Perceba então? Então estão se baseando dentro aí do princípio moral e falando do nosso ponto de vista atual, contemporâneo, e ferindo o padrão ético, porque estavam tomando uma atitude antiética, mas não viam aquela atitude como uma falta de ética, e sim como pessoas que estavam seguindo o padrão moralmente aceito. Ainda pode estar um pouco confuso para vocês, mas vai clarear. Estou aqui citando alguns exemplos, tentando esclarecer, tentando evidenciar diferenciações, mas lá no finalzinho vai ficar mais claro ainda. Então, seguindo aqui a leitura, abaixo dessa parte sublinhada, azulada, que eu vou desmarcar. Quando falamos em ética,
estamos falando de algo além das regras de um determinado grupo. Perceba? Então, eu citei ali o grupo indígena, eu citei os europeus. Então, quando nós estamos falando de ética, nós estamos falando de algo que vai além das regras de um determinado grupo, que perpassa, então, por uma crença comum de padrões de qualquer, independentemente do grupo social ou da sociedade. A ética questiona os fundamentos e valores que fundamentam tais regras. Vou subir aqui a tela. Aí vem aqui uma reflexão. A ética trata da ação humana, espaço de escolhas e decisões que dependem de avaliação. E por isso mesmo, nunca são totalmente seguras. Repetindo, a ética trata da ação humana, espaço de escolhas e decisões que dependem de avaliação. E por isso mesmo nunca são totalmente seguras. Quer dizer o seguinte, gente, que por mais ético que tentemos ser, por mais que a gente tente buscar a prática da ética na nossa vida, nem sempre estamos seguros de que estamos tomando uma atitude ética exatamente pela grande confusão e similaridade em relação à moral. Muitas vezes nós estamos julgando uma determinada escolha, uma determinada decisão a ser tomada por algo que nós imaginamos estarmos tomando uma atitude ética, quando na verdade estamos nos baseando em um princípio de moralidade. E aí acabamos nos equivocando na nossa decisão e na nossa escolha. Seguindo ali, é a reflexão ética que nos ajuda a lidar com a dúvida, com a culpa, com a vergonha, com o arrependimento, e faz com que os seres humanos possam buscar fazer sempre as melhores escolhas no sentido de manter a integridade pessoal, ainda que estejamos sempre sujeitos a errar. Mas como escolhemos? Ou melhor, escolhemos a partir do quê? Seguindo aí na leitura. Os critérios de escolha, ainda que não sejam totalmente conhecidos, se baseiam nos valores da pessoa que decide. O que são valores? São avaliações sobre as coisas e pessoas. Valores não são nem valem por si mesmos. Dependem sempre do sujeito que atribuiu ou afirmou o valor em questão. No dia a dia, emitimos juízos de fato e juízo de valor. Vamos ver a diferença entre eles? Juízo de fato. Pretendem ser objetivos. Enunciam o que são as coisas. Baseiam-se na experiência objetiva e na lógica. Dizem o que as coisas são, como são, porque são. Independem dos sujeitos concordarem ou não. Eles são. Então, isso seria o juízo de fato. E o juízo de valor? Enunciamos o que achamos sobre os fatos. Dependem sempre de uma avaliação, pois consideramos os fatos bons ou maus. Mas repare que o que é bom para um determinado grupo pode ser mal para outro grupo. Acabei de citar isso no exemplo dos povos tribais na época da expansão marítima. E isso faz com que o campo da ética seja sempre polêmico. Avaliamos os fatos e acontecimentos do mundo. A interpretação, evidentemente, dependerá de uma análise racional. Mas por mais que raciocinemos, não há garantia de que vamos agir corretamente. Mesmo com muita reflexão, as interpretações são passíveis de engano. Ninguém consegue prever totalmente o resultado de sua ação. Nenhuma ação se dá solitária. As nossas ações se somam a ações de outros seres humanos, que vão interferir no resultado das nossas e assim por diante. O futuro é imprevisível. É claro que o agir humano, fundamentado pela razão, propicia melhores consequências que o agir sem razão, ou seja, sem justificativas. Por isso é fundamental avaliar bem antes de agir.
Então, vou dar uma pausa aqui. Vou, inclusive, destacar esse trecho. Por isso, é fundamental avaliar bem antes de agir. Bom, gente, nem sempre a gente consegue avaliar bastante antes de agir. Mas qual é a dica? Para você saber, então, tentar diferenciar moral e ética. Primeira coisa que você deve fazer se você quer saber se a sua decisão, aquilo que você pretende botar em prática, é uma atitude correta ou não. Primeiro você tem que julgar. É moral ou é ético? Porque você pode, na sua individualidade, achar que está correto. Mas socialmente falando, é correto? Vou dar um exemplo muito comum, né? Algo que está na moral da sociedade brasileira e que a gente vem tentando, lutando através dos tempos para mudar esse cenário: o racismo. A prática da formação da nossa sociedade, a formação cultural da sociedade brasileira, que se baseou desde a época da chegada dos portugueses na escravização inicialmente dos nativos, mas que, dada a resistência dos nativos à escravização e serem mais resistentes a esse processo, acabou se optando mais adiante pela escravização dos povos africanos, portanto dos negros, e os negros foram inseridos no processo no contexto de escravização. Portanto, por uma formação cultural e social do Brasil, nós temos ainda entre nós uma cultura racista. Apesar de ser antiético praticar o racismo está a todo momento sendo praticado em nossa sociedade. Então, de repente, se você, numa determinada discussão com uma pessoa que, diferente de você, não tem a pele negra, né, ou como nós chamaríamos de um afrodescendente, e você, numa disputa de narrativa, numa disputa de pensamento, ou de discordância de pensamento, você começa a partir para o campo das ofensas pessoais. Se você não refletir bem, daqui a pouco você vai estar manifestando a sua cultura, a cultura da sociedade na qual você foi formada, e você vai estar usando adjetivos racistas contra a pessoa só porque ela é negra. Então você teve uma atitude ética? Não, não teve uma atitude ética ao fazer tais ofensas, mas foi uma atitude moral. Dentro da sua moralidade, da formação social, você acaba achando que não fez nada demais. Por isso que tem pessoas que praticam a discriminação racial e são até ácidas na hora de atacar uma pessoa só porque ela tem cor diferente da pele, e vão inclusive até à justiça defender o seu ponto de vista e não querem reconhecer o seu erro, exatamente porque essas pessoas estão se baseando meramente numa análise moral que envolve a questão individual. Já levado em consideração a questão da ética, a justiça, por exemplo, que se norteia pelo princípio da ética, ou pelo menos deveria a todo momento se pautar pelo princípio da ética, em geral acaba condenando uma pessoa que pratica a discriminação racial. Por quê? Porque ela se basou na ética e não na moral. Enquanto quem praticou aquele delito se baseou na moral e não na ética. Isso não quer dizer que sempre a gente vai estar cometendo erro ao praticar uma decisão, tomar uma decisão norteada pela moral. Entretanto, os riscos são maiores de estarmos cometendo um erro do que se utilizarmos o princípio da ética. Vamos continuar aqui a leitura. Deixa eu destacar aqui, para ficar mais fácil. Mas o que é mais importante para você levar dessa aula é as avaliações não acontecem naturalmente, aquilo que eu falei. Por isso que tem que dar uma pausa para raciocinar. Você tem que se perguntar calmamente, tranquilamente, se for possível, nem sempre é possível, se a sua decisão ela é espontânea, natural, portanto, reflexo de um pensamento ligado à moral, ou se a sua decisão será uma decisão correta, socialmente falando, portanto, uma decisão ética. Então, repetindo aqui a leitura. Mas o que é mais importante para você levar dessa aula é: as avaliações não acontecem naturalmente, mas sempre dentro de determinado contexto cultural, econômico e espiritual. Os valores são criados.
espero que você tenha compreendido que se os valores são criações do ser humano, eles também podem ser modificados. Os valores estão em constante transformação. Então, por que é importante, está até aqui em negrito, né, que os valores estão em constante transformação? Porque processos que sempre foram, práticas que sempre foram colocadas na nossa sociedade como naturais, como normais, como aceitas, que se basearam sempre por princípios morais, como por exemplo a prática da discriminação racial, ao serem iluminados pelo princípio da ética, acabam se mostrando evidentemente equivocados em um caminho inaceitável. Perfeito? Então, acho que com isso a gente consegue melhorar um pouco mais. E aí vem aqui a finalização. E assim caminhamos numa tensão entre manter os costumes ou modificar os costumes, quando percebemos que os valores que os definem não cabem mais. Aí aqui vem um exercício, né, uma atividade que eu não vou nesse momento ler, vou pedir para vocês fazerem posteriormente, mas eu quero sim, rapidamente, apresentar aqui para vocês uma outra possibilidade de compreensão dessa diferenciação entre ética e moral. Então, vou apresentar aqui um quadro comparativo, que com isso vai ficar, acredito eu, um pouco mais fácil de vocês fazerem essa diferenciação. Vamos só processar, esperar que está processando. E muito bem, vou ampliar um pouquinho a tela para facilitar a visualização para todos aí. Deixa eu também projetar aqui para mim mesmo para poder acompanhar. Então, olha só, gente. Olha as diferenças básicas entre ética e moral. A ética, ela, no primeiro momento, ela lida com o certo e com o errado. E a moral, vocês vão olhar ao lado, também lida com certo ou errado. A questão é que, por isso que elas causam confusão. Ambas trabalham com o conceito de certo e errado, tanto a ética como a moral. Só que a diferença é que a ética, ela trabalha com o conceito de certo e errado dentro de uma ótica social, de uma visão da sociedade, do coletivo. E já a moral, ela trabalha também com o conceito de certo e errado dentro de uma conotação, de uma percepção meramente individual, de um ser apenas. E aí por isso que muitas vezes ela vai contrariar o pensamento da coletividade da sociedade. Então, voltando ali, ética lida com certo e errado e a moral também lida com certo e errado. Mas mais abaixo a gente vai começar a perceber as diferenças. A ética é um modo social de agir. Implica no consenso e na adesão de toda a sociedade. Já a moral é um modo de pessoal de agir, ou seja, ela não é social, ela é um modo pessoal. É adquirida e formada ao longo da vida por experiências. Então, de repente, você vai ver que uma pessoa que foi criada dentro de uma família que considera que a discriminação racial não é nada condenável, aquele ambiente familiar propiciou um indivíduo que continua praticando tal fato e considera que não está tomando nenhuma atitude antiética ao ser discriminador. Só que nós sabemos que se isso fere ao coletivo, ao pensamento coletivo social, sim, é uma atitude antiética, tá certo? Mais abaixo ali, ó, a ética, ela estabelece normas e regras sociais. É guiada pela cultura da sociedade. Já a moral, normas e regras pessoais. É guiada pela consciência pessoal. Por isso que a pessoa acaba muitas vezes cometendo um equívoco, porque a pessoa vai tomar uma decisão e ela, ao invés de se nortear pelo que seria o correto, socialmente falando, ela se guia na tomada de decisão por uma percepção meramente pessoal. E aí ela vai acabar tendo uma atitude moralmente correta, dentro da ótica pessoal dela, mas, socialmente falando, uma atitude antiética. E por último ali, né? A ética, ela representa o coletivo, se constrói a partir do consenso de várias morais. E já a moral, ela é individual, é o que fundamenta a ética. Então, com isso, a gente consegue perceber a diferenciação. A ética está ligada
há uma decisão coletiva, há uma percepção coletiva, e a moral, uma percepção individual. Deixa eu voltar aqui para mim. Bom, gente, com isso eu espero que vocês tenham conseguido perceber essa diferenciação entre ética e moral. E peço a vocês que leiam mais esse material, estudem mais a fundo, façam as atividades, inclusive, que estão apresentadas, porque serão cobradas na próxima avaliação do nosso equivalente ao segundo bimestre. E qualquer dúvida eu estou à disposição na plataforma, nos canais que nós já temos divulgado constantemente, e vocês podem recorrer sempre que precisarem, ok? Por hora a gente fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês e reflitam bastante sobre esse assunto para que vocês possam sempre diferenciar se a sua decisão, se cada decisão de vocês é uma decisão moral ou é uma decisão ética. Valeu, minha gente. Até a próxima.